Olá, estamos começando mais um Corpo e Alma aqui na TV Mundi, trazendo para você dicas de beleza, saúde e muito mais. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante que gera muita polêmica, a medicação controlada. Os famosos tarja preta, que muita gente assim fica assustada só de ouvir, né? E vamos esclarecer alguns mitos muito importantes sobre esse tipo de medicamento, antidepressivo, ansiolítico, por exemplo. A gente sabe realmente que as pessoas têm resistência e para isso nós estamos recebendo uma psicóloga que é especializada em neuropsicologia e psicopedagogia, a doutora Maria Tereza Rodrigues Pereira. Com o maior prazer a gente te recebe, Maria Tereza, tudo bem? Tudo você, prazer é meu. Também seja bem-vinda. Obrigada. A Maria Tereza tem assim muitas coisas a esclarecer para a gente, principalmente a respeito do preconceito. Em primeiro lugar, existe um preconceito em relação às pessoas que têm algum problema emocional, mental, não é, Maria Tereza? O preconceito com a saúde mental é porque não é visível, né? Não tem sangue, não tem corte, não tem mancha, não tem nada. Então, normalmente, considera-se, né, um chilique, uma frescura, o não ter o que fazer e assim por diante. Então, as pessoas começam a sentir um mal-estar, o desânimo, irritabilidade e não procuram de imediato já um acompanhamento ou esclarecimento do porquê que já faz 10 dias que está de mau humor, né? Entendi, ninguém entra a ficar 10 dias de mau humor, então, né? Não, 10 dias de mau humor é impossível. Meu Deus, quanta gente que precisa de ajuda e não sabe. Aliás, inclusive TPM também não são 10 dias, a TPM é um pouco menor. Então, as mulheres não veem dizer que é TPM, TPM não dura 30 dias. Agora, para muito... É verdade, 30 dias, olha só. Agora, para muitas dessas questões, existe a necessidade de se tomar medicamento. Será que as pessoas estão conscientes de como funcionam esses medicamentos, dessa necessidade de eles ser um bem ou ainda acham que é um mal? Nós fomos às ruas. Nós fomos às ruas para saber o que as pessoas pensam e perguntamos. Você acha que os antidepressivos, os calmantes, são remédios, como qualquer outro? Ou tem uma má impressão desses medicamentos? Vamos ver, Maria Tereza. Eu acho muito perigoso, que a gente deve tomar muito cuidado, procurar um médico assim que seja mesmo especializado e só tomar assim, em último caso, quando não tiver outra opção. Eu prefiro partir para as opções mais naturais do que a tarja preta mesmo só em último caso. Tá aí, né, Maria Tereza? São depoimentos diversos, mas a gente vê que realmente tem pessoas que se assustam, que têm uma série de medos. Vamos começar assim, como psicóloga, por que esse medo, por que esse preconceito? A saúde mental, ela é muito mal entendida culturalmente, né, no país. Então, isso se expande não só para a população de uma forma geral, mas inclusive para a sociedade científica. Vários médicos, né, também tem o preconceito, também não aceita, também não levam a sério. Abrindo só um parênteses, Johnny, a gente percebe isso quando a gente vai fazer o laudo para afastar um paciente em depressão. O perito lá no INSS é muito comum dizer: depressão não é doença, vai trabalhar. Depressão não precisa de... frescura. Não precisa de afastamento. Aí a gente tem depois tentativa de suicídio. O caso daquele bombeiro, né, que subiu na torre ali do aeroporto, que paralisou voos, inclusive. O que ele queria mostrar era justamente que ele não se sentia apto a voltar para o trabalho. Sim. E como ele foi obrigado a voltar, ele fez aquilo, quer dizer, ele mostrou que não estava mesmo, pois né? É muito delicado isso. Então, a saúde mental por si só já traz esse distanciamento. As pessoas têm muito medo, porque ela te mostra a fragilidade. Qualquer um de nós aqui podemos deprimir gravemente de uma hora para outra. Isso não quer dizer que a pessoa seja louca, que está
assim, possa ser chamada de insana. Insanidade é outra coisa, não é? Completamente diferente. Nós estamos falando de depressão, que é uma doença mental, como resfriado é uma doença de vias aéreas e pneumonia também, né? Então, existe graus de gravidade, de intensidade das doenças mentais. Agora, Maria Tereza, quando que uma pessoa precisa desses medicamentos? Porque há pessoas que estão muito tristes, que tiveram uma perda, então estão muito tristes. Todas elas precisariam? Ou é quando dá um desequilíbrio bioquímico no corpo? A depressão é um desequilíbrio metabólico cerebral, seja de que forma for. Ela pode ser reativa, né? O que é reativa? É interno. O reativa é quando há uma separação, perda de emprego, tem um falecimento. Fato que desencadeia. Isso. E a gente tem um prazo, né, que estabelece como mais ou menos padrão para a pessoa ir reagindo a essa nova situação, né? E se recuperando, voltando a uma vida normal. Durante esse tempo, se ela chega para a gente com uma queixa, perdi a minha mãe semana passada, é óbvio que eu não vou encaminhar para um psiquiatra para medicar. Mas se ela chega para mim mal, deprimida, dizendo, perdi a minha mãe o ano passado, peraí. Então, ela sozinha não está conseguindo reagir, né, a essa flutuação metabólica cerebral, aí a necessidade de entrar, então, com um antidepressivo. Há casos, inclusive, acredito, né, Maria Tereza, que a pessoa esteja tão debilitada emocionalmente que fica difícil até entrar com uma terapia, não é? Como é que você vai fazer uma psicoterapia com alguém que está com desequilíbrio que já atingiu até o físico? Porque atinge, né, o corpo da gente. A síndrome do pânico. Tá aí. Né? Que dá taquicardia, sudorese, a síndrome do pânico faz isso. Quer dizer, aí como é que você vai fazer a terapia com essa pessoa que está com esses sintomas? Tem que realmente tomar algum medicamento para equilibrar fisicamente, não é? Isso. Eu, particularmente, a minha conduta é fazer o encaminhamento para a medicação, para o psiquiatra, sempre psiquiatra, não é o médico da família, o conhecido, é o psiquiatra, né? Enquanto a medicação não começa a fazer efeito, porque o antidepressivo, ele não faz efeito imediato, ele leva pelo menos uns 21 dias para iniciar o efeito. No começo ele pode até dar uma sensação de piora do quadro, e muita gente para aí a medicação, né? Mas é porque o organismo está se adaptando ao princípio ativo do antidepressivo, por isso que acontece. Enquanto isso, na psicoterapia, eu, enquanto psicoterapeuta, eu busco ficar só na sustentação, né? Olha, isso vai passar, confie, você vai voltar às suas atividades normais. Acolhendo isso, até poder entrar com a terapia propriamente dita. Isso, né? A hora que esta medicação inicia o efeito dela, o que a gente quer, aí nós temos condições, porque o paciente volta a ter essa lucidez, de vasculhar o que foi, por que a mãe que morreu há um ano, né, a deixou tão deprimida durante todo esse tempo. Que relação era essa com a mãe, com as outras pessoas? Onde está essa fragilidade para poder fortificar? Você falou uma palavra assim muito em falta, né? Lucidez. A pessoa muito deprimida, ela perde um pouco da lucidez, não perde, não? Perde. Eu vou até brincar um pouco, mas não é para ter medo de deprimido. Né? Os deprimidos, porque perde um pouco a lucidez, não vai sair por aí fazendo bobagem. O perder a lucidez é no sentido de não conseguir ver as coisas positivas, não saborear uma comida. Normalmente as pessoas falam assim, vamos, reaja, vamos ao shopping, coitadinho do deprimido. Meu Deus. Que não pode com tanto estímulo visual. Uma festinha de aniversário da criancinha de 5 anos. Não, o deprimido precisa ficar quietinho, em repouso, não no escuro só à noite, mas
com a luz do dia, Maria Tereza, no como ambiente. você entende de fato a alma do... Eu sou formada já há algum tempinho. Mas não é só porque é formada, não, porque eu acredito que tenha profissionais da sua área que resistam também. Eu já vi psicólogo que resiste. Não, a terapia resolve. Sim. A terapia resolve desde que ela possa ser feita. E uma pessoa extremamente deprimida não tem nem condições, não é? Não. Agora, nós temos um outro, como é que eu vou dizer, ramo de medicamentos que são os conhecidos como calmantes. Geram tanto preconceito quanto os antidepressivos ou mais? Para a população, de uma forma geral, os calmantes é tudo isso. É antidepressivo, é ansiolítico, é antipsicótico. Preta é calmante. E o antidepressivo não é tarja preta. Ah, não? Não, mas ele é visto como calmante também. Qual é a diferença, então? O que define um tarja preta? O tarja preta é o que necessariamente causa uma dependência química. Ah, ficou bem claro. E o antidepressivo não. Os dois são controlados. Como, graças a Deus, os antibióticos hoje também são. Uma série de medicações também são controladas. Então, quem toma antibiótico não é porque está rasgando dinheiro, é porque tem uma infecção. Exato. Né? Então, quem toma antidepressivo não está verde, é porque está... Tá deprimido. Maria Tereza, você soltou uma frase aqui que eu acho que vai lavar a alma, vai assim sossegar um monte de gente que precisa do antidepressivo e tem medo da dependência. A pessoa que toma antidepressivo não fica dependente dele? Não fica dependente. Peraí, Maria Tereza, porque nós temos que sair para o intervalo, mas voltamos já, portanto, você que tem receio desses medicamentos vai ter muitos esclarecimentos, não é para sair tomando não, mas é para o caso de necessidade saber direitinho como funciona. Quer mandar uma sugestão? Quer mandar uma crítica, uma pergunta? Nosso e-mail é corpoealma@tvmundi.com.br. Voltamos já.